Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo aí. Chegamos agora na reta final do nosso estudo da segunda lei da termodinâmica. Finalmente, né? Vamos então finalizar aqui o estudo da termodinâmica, esse assunto eterno, gigantesco, para a gente entrar aí rasgando na ótica geométrica, beleza? Olha só, já estudamos então as máquinas térmicas, já falamos de muita coisa aqui. Te ensinei a calcular rendimento de máquina térmica, analisar gráfico, falamos da máquina de Carnot, processos reversíveis, entropia. Nossa senhora, já rolou muita coisa que já. Agora nós vamos para o estudo dos refrigeradores, reta final aqui então. O que são refrigeradores? Também chamado de máquinas frigoríficas, né? Refrigeradores são dispositivos que, a partir de transformações gasosas cíclicas, são capazes de transferir calor da fonte fria para a fonte quente. Bom, repare, então um refrigerador é um dispositivo capaz de tirar calor da fonte fria e jogar para a fonte quente. Ou seja, um refrigerador ele é capaz de provocar uma diferença de temperatura. Pergunta, o funcionamento de um refrigerador vai ser um processo espontâneo? Claro que não. Você sabe que espontaneamente calor flui da maior para a menor temperatura, não é isso? Espontaneamente, o ar-condicionado da sua casa não vai começar a gelar o ambiente. Espontaneamente, o interior de uma geladeira não vai começar a esfriar. As coisas tendem ao equilíbrio térmico. De certa forma, então, o funcionamento de um refrigerador é um processo forçado, podemos assim dizer. E o que eu quero dizer com forçado? Para que você consiga transferir calor da fonte fria para a fonte quente, vai ser preciso um trabalho externo. O gás de operação ele vai ter que ter um saldo de trabalho sofrido, tá? Bom, o que caracteriza então que esse ciclo deve ser um ciclo anti-horário, não é mesmo? Porque num ciclo anti-horário, o gás ele sofre trabalho. Mas, Thales, na prática, como que é esse sofrer trabalho? Bom, o funcionamento de uma geladeira, assim como de um ar-condicionado, que são exemplos de máquinas frigoríficas, funciona a partir de energia elétrica, né? Geladeira e ar-condicionado, você precisa ligar a rede elétrica para que ele entre em funcionamento. No próximo vídeo, na verdade, nos próximos vídeos, eu vou te mostrar na prática como que isso funciona. Como que esses caras conseguem pegar calor da fonte fria e levar para a fonte quente. Você vai ver qual que é a jogadinha que rola no funcionamento desses caras, beleza? Mas essa é uma introdução, então, do estudo de refrigeradores. Vamos fazer o diagrama, não diagrama, né? O diagrama de fluxo, semelhante àquele diagrama que nós fizemos para máquinas térmicas, né? Então vamos para o diagrama de fluxo de refrigeradores. Saca só. Representei aqui o refrigerador em operação, tem uma fonte quente e uma fonte fria. Suponha um refrigerador que retire da fonte fria em cada ciclo uma quantidade de calor que eu chamei de QF de 2.000 joules. Ele retirou 2.000 joules aqui. Lembrando, no diagrama de fluxo vou fazer a análise toda em módulo, beleza? Para ficar ainda mais simples para você. Suponha que no funcionamento desse refrigerador ele sofra de trabalho, um trabalho de 1.000 joules, seria aquela área interna do ciclo, né? O trabalho total é sofrido de 1.000 joules. A primeira pergunta que surge aqui é a seguinte, tá? Durante esse ciclo de operação, quanto de calor esse refrigerador deve jogar para a fonte quente? Bom, talvez você já tenha respondido aí na sua casa que a quantidade de calor que ele tem que jogar para a fonte quente é de 3.000 joules. E de onde que eu tirei isso? O simples fato de conservação da energia, né? Lembre-se que em um ciclo, já que o refrigerador funciona a partir de ciclos termodinâmicos, a variação da energia interna é zero, é uma função de estado, né? E se a variação da energia interna é zero, o gás ele tem que ficar no zero a zero. Pela primeira lei da termodinâmica, conservação da energia, o delta U total tem que ser zero. Então o que ele joga para a fonte quente, a setinha que sai, tem que ser igual às setinhas que entram, né? Então tem que ser igual ao calor da fonte fria mais o trabalho. Então daí, ó, QQ é igual a QF mais W, né? Para que o delta U total do ciclo seja zero. Então, conservação da energia. Inclusive, essa expressão matemática é a mesma usada lá em máquinas térmicas, né? QQ é igual a QF mais W. Só que em máquinas térmicas as setas estavam todas invertidas, né? Em máquinas térmicas absorve calor, realiza trabalho, a parte cede à fonte fria. Ok? Então tá aí, primeira expressão então para cálculo aqui em refrigeradores. E não se espante, é muito comum em vestibulares militares, né?
não se espante se a questão, ao invés de falar da energia propriamente dita, falar de potência, beleza? Falar de potência, o cálculo matemático seria o mesmo, né? Basta você dividir todos os membros dessa equação pelo tempo e aí você vai ter fatores ali de potência, legal? Só com um pequeno detalhe, né? Uma confusão que inclusive aparece em algumas questões são mal formuladas e geram essa dúvida. Não sei se você se recorda, mas lá no estudo de máquinas térmicas, a potência útil era trabalho por tempo, né? Afinal de contas, o que era útil para mim numa máquina térmica era a realização de trabalho. No caso de refrigeradores, a potência útil passa a ser o calor da fonte fria por tempo. Afinal de contas, o que você quer com um refrigerador é tirar calor da fonte fria. Então, quanto mais calor você tirar da fonte fria por tempo, maior será a sua potência útil, beleza? Enfim, então só ficar esperto com esse termo aí, tá? Bom, você lembra que lá no estudo de refrigeradores apareceu um termo rendimento, não é isso? Rendimento. Aqui também aparece esse termo. A gente não dá o nome a ele de rendimento, tradicionalmente a gente costuma chamá-lo aqui em refrigeradores de eficiência. A base da ideia é a mesma, mas o cálculo matemático é diferente, por isso recebe um nome diferente. Você sabe que rendimento, assim como a eficiência, é a razão entre o que eu quero e o que eu gasto. No estudo de refrigeradores, o que eu queria energeticamente, no estudo de máquinas térmicas, o que eu queria energeticamente falando era trabalho, né? E o que eu gastava era o calor da fonte quente. Você se recorda que no estudo de máquinas térmicas o rendimento era o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Aqui no estudo de refrigeradores, não. O que eu quero é tirar calor da fonte fria, é isso que eu quero. E o que eu gasto é o trabalho. Trabalho passa a ser um gasto, afinal de contas, esse trabalho está associado, por exemplo, ao gasto de energia elétrica que você tem com o funcionamento da geladeira, do refrigerador. Então, isso daqui representa um gasto para você. Ou seja, a eficiência é definida como sendo aqui em refrigeradores o calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Beleza? É o que eu quero sobre o que eu gasto. E uma coisa curiosa que eu coloquei aqui, e realmente já era para você dar uma bugada mesmo, é que, nesse caso, o calor da fonte fria sobre o trabalho vai dar 2.000 dividido por 1.000, né? Ou seja, a eficiência vai dar 2. O aluno Juninho, muitas vezes ele pensa assim, a eficiência vai dar 2? Thales, não tinha um negócio que não podia ser 100%, né? Tem que ser abaixo de 100%? Como é que esse negócio vai dar 2, 200%? Não, cuidado, você cometeu alguns equívocos aí, tá? Primeira coisa, o que a gente tinha falado, na verdade, é que o rendimento de uma máquina térmica não poderia ser 100%. Na verdade, ele nem poderia superar o chamado rendimento de Carnot. Lembra disso? Isso era rendimento para máquinas térmicas. Ainda não falamos nada sobre refrigeradores, tá? Nós vamos falar no próximo vídeo. E não pense, por exemplo, que uma eficiência igual a 2 significa eficiência de 200%. Aqui no estudo de refrigeradores, diferentemente do que a gente faz para rendimento em máquinas térmicas, a gente não traduz esse valor para um termo percentual. Em máquinas térmicas, falar que o rendimento é de 0,7, ok, é um rendimento de 70%. Aqui em refrigeradores, falar que a eficiência vale 2, não devemos dizer 200%. Isso não tem um significado físico para a gente. Na verdade, você deve entender da seguinte forma. Eficiência igual a 2 significa dizer apenas que para cada joule que você gasta de trabalho, você consegue tirar 2 joules da fonte fria. Ponto. É isso. Para cada joule, você tira 2. Acabou. Não tem o menor problema a eficiência superar valores, né? Superar a eficiência igual a 1, tá? Se 2, 3, 4, 7, não tem estresse nenhum, beleza? Então, não é rendimento. Por isso que a gente dá um nome diferente, tá? Então tá aí, eficiência é o calor da fonte fria sobre o trabalho. Quanto maior a eficiência, mais calor da fonte fria você consegue tirar com o mesmo trabalho. Essa é a ideia. Existe um outro jeito de você escrever eficiência, né? Pega esse trabalho aqui, ó, e substitui ele por QQ menos QF. Então a eficiência pode ser escrito como sendo QF dividido por QQ menos QF, sem estresse, beleza? Então tá aí duas maneiras de você calcular a eficiência de uma forma geral, para qualquer refrigerador. Só que aí eu já vou resgatar uma ideia que eu acho que nesse momento se torna uma ideia bem intuitiva para você, é que nós podemos separar os refrigeradores em refrigeradores reais e refrigeradores ideais. Bom, você já entende que os ideais são aqueles que funcionam apenas com processos reversíveis, não é isso? Que não geram no universo aumento de entropia, tá? Os reais são aqueles refrigeradores que possuem processos irreversíveis, atritos, processos muito rápidos, né? Onde não é atingido equilíbrio termodinâmico e por aí vai. Esses refrigeradores, eles geram aumento de entropia no universo. Lembrando que o universo, que eu me refiro aqui, é sistema mais vizinhança, beleza? E vai existir aqui, novamente, um refrigerador top. O refrigerador top é aquele que possui a maior eficiência possível. É aquele refrigerador que só tem processos reversíveis.
seguindo a mesma lógica que você já conhece, te apresento aqui a eficiência de Carnot, o refrigerador de Carnot, como sendo aquele refrigerador que tem a maior eficiência possível, que não gera aumento de entropia no universo. Eu não vou fazer o desenho aqui, tá? Porque nesse momento já deu uma preguiça também, né? Eu já estou doido para acabar esse módulo. O desenho do ciclo do refrigerador de Carnot. Afinal de contas, você já tem esse ciclo desenhado no seu caderno. Se você desenhou o ciclo da máquina de Carnot, duas isotérmicas reversíveis, intercaladas com duas adiabáticas reversíveis, né? Você tem o refrigerador de Carnot. Basta você pegar aquele mesmo ciclo e invertê-lo, né? Trabalhando agora no sentido anti-horário. Se você trabalhar no sentido anti-horário, você vai ver que ele vai absorver calor de uma fonte fria e levar esse calor para uma fonte quente. Ele absorve calor a uma temperatura TF e joga esse calor para a fonte quente a uma temperatura TQ, beleza? Então, essa análise eu acho que é uma análise bem intuitiva. Vou te poupar desse desenho aqui, tá? Mas como calcular essa eficiência máxima, a eficiência de Carnot? Você já sabe pela desigualdade de Clausius que em processos reversíveis, isso daqui tem que ser verdade, né? QQ sobre TQ tem que ser igual a QF sobre TF. Beleza? Trabalhando ali o módulo, né? É aquela integral lá no ciclo de dq sobre t, tem que dar igual a zero, beleza? Mas está aí de uma forma um pouco mais simples, né, de ser escrita. Então isso daqui tem que ser verdade para o refrigerador de Carnot. Você sabe que a eficiência pode ser escrita dessa forma. Inclusive, olha o que eu vou fazer, ó. Vamos dividir por QF em cima e embaixo? Se você divide por QF em cima e embaixo, vai ficar 1 QQ sobre QF menos 1. Pode ser? Mas o que é QQ sobre QF? Para uma máquina reversível, né, para um refrigerador reversível, QQ sobre QF é TQ sobre TF, né? Então eu vou trocar esse termo aqui por TQ sobre TF. Se você trocar isso aqui por TQ sobre TF, fica fácil, né? Sobe o TF lá, então vai ficar TF, TQ menos TF. No final das contas, assim, para ficar de uma forma mais intuitiva, tanto em refrigeradores quanto em máquinas térmicas, basta você pegar a fórmula de rendimento, de eficiência geral e trocar os calores pelas temperaturas. No final das contas é isso, né? Se você quer calcular o rendimento de Carnot, a eficiência de Carnot, pega os calores e troca pelas temperaturas. Então a eficiência de Carnot, a maior eficiência possível, seria TF dividido por TQ menos TF, tá? Onde TF é a temperatura da fonte fria, TQ é a temperatura da fonte quente. Por exemplo, nesse caso aqui, qual seria o rendimento, ou melhor, a eficiência máxima que esse refrigerador poderia ter? Essa conta é simples, né? Seria TF, 300, dividido por TQ menos TF, dividido por 100. 300 dividido por 100, 3, né? 3 seria a eficiência máxima. Ela está com uma eficiência igual a 2, beleza? Se ela está com uma eficiência igual a 2, nós já vimos isso, significa dizer então que ela tem processos irreversíveis, né? É um refrigerador real, porque o seu rendimento, a sua eficiência, melhor dizendo, está abaixo da eficiência de Carnot. Tudo bem? Então tá aí, então pronto. Então esse é o entendimento de um refrigerador. No próximo vídeo, eu vou te apresentar uma nova versão para a segunda lei da termodinâmica. Sim, eu já tinha te falado que a segunda lei da termodinâmica ela tem vários enunciados. Nós já vimos, por exemplo, o enunciado de Kelvin Planck, né, que dizia que uma máquina térmica não pode ter rendimento 100%. Nós vimos o enunciado associado ao princípio do aumento da entropia, que inclusive está relacionado, né, ao enunciado de Kelvin Planck, eu já te mostrei isso. Agora eu vou te mostrar o enunciado de Clausius. Clausius também tem um enunciado da segunda lei da termodinâmica. Te apresento no próximo vídeo e falo também da equivalência desses enunciados. E aí a gente vai aí para o estudo na prática do funcionamento de um refrigerador e assim finalizaremos o nosso estudo da termodinâmica. Te aguardo no próximo vídeo.